Ok, bom, continuando com as operações com conjuntos, falta ver a diferença. Então vamos lá. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença de A e B ao conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Ou seja, são elementos exclusivos de A. Indicamos por A menos B, um sinal de menos, né? Um sinal que indica diferença mesmo. Estou tirando o que não faz parte. Bom, X tal que X pertence a A e X não pertence a B. Eu quero os elementos que pertencem exclusivamente a um determinado conjunto e não aceito os elementos que pertencem ao outro. Exemplos. Se eu tiver aqui 1, 2, 3 num conjunto e tirar os elementos 2 e 3 de um outro conjunto que, né, pode ser comuns, o que resta? Apenas o número 1, que é exclusivo desse primeiro. No exemplo que eu tenho aqui, os elementos 3, 4 e 5 menos os elementos 1 e 2 de um outro conjunto, o que tem de exclusivo no primeiro? Todos os elementos, 3, 4 e 5. Outro exemplo, 1, 2, 3 menos 1, 2, 3, 4, 5 de um outro conjunto, o que tem de exclusivo lá no primeiro conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3? Nada é exclusivo nele comparado ao outro. Então, a única coisa que resta é o vazio, não há nada em comum. Quando eu tenho um conjunto vazio e tiro, né, estou tirando os elementos 1 e 2, no vazio não tem nada, então o vazio continua lá inteirão, né, como se isso fosse possível, só simbolicamente no papel, né? O vazio não é nada. Bom, vazio menos vazio continua sendo vazio. Tudo bem? É uma operação bastante intuitiva, como as anteriores. As operações com conjuntos são muito intuitivas, são bastante simples. Então, a gente vai estudar isso aqui e tenho certeza que todos vão entender bem esse conteúdo e logo vem alguns exercícios a mais para a gente treinar. Num diagrama de Venn, como que essa operação seria representada? Eu tenho aqui o conjunto universo, dentro dele os conjuntos A e o conjunto B, e o que está destacado aqui de cinza é a operação de diferença, A menos B, ou seja, são os elementos que pertencem somente a A. Né? Os elementos que pertencem a ambos, a A e a B, não estão incluídos nesse conjunto, tá certo? Muito bem. Vamos construir juntos um conceito, vai ser bastante interessante. Vamos pensar num conjunto A, né? Que eu quero que seja formado apenas pelo elemento 2. Quantos subconjuntos que eu quero chamar de PA, esse conjunto A contém? Lembre-se dos exercícios que nós fizemos, né? Quando eu tenho um conjunto qualquer, eu sei que também ali, não explicitado, está o vazio. Então, se eu fosse enumerar, listar os subconjuntos desse conjunto, o que apareceria? P de A seria igual a vazio, depois um outro subconjunto, o 2, né? É como se eu desenhasse num círculo, né, o conjunto o 2 e circulando, destacando dentro desse conjunto os elementos individualmente, né? Eu separasse o vazio, se fosse possível, separasse o 2 e depois listasse esses conjuntos que eu consegui destacar, né? Vamos para esse outro exemplo agora. O A, ele é formado por A e B. Quantos subconjuntos eu consigo formar a partir desse conjunto A que tem A e B como elementos? Lembre-se que o vazio está lá. Então, vazio, círculo A, círculo B, B, mas você também pode fazer
um círculo que abrange o A e o B, né? Então, você tem aí mais um quarto elemento, né? Então, esse conjunto PA, que é o conjunto dos subconjuntos de A, tem o vazio, o A, o B e o AB. Beleza? Pegou a ideia? Então, se você pegou a ideia, agora eu acrescentei mais um elemento a esse conjunto A, ABC. PA vai ser igual a que subconjunto? Qual é quais são os elementos que estão nesse conjunto formado pelos subconjuntos de A? Vazio, A, B, C. Vamos lá. AB, BC, AC e um outro subconjunto que eu abranjo A, B e C. Tudo bem? Quantos elementos tem aí, né? Vamos lá. Ao conjunto formado por todos os subconjuntos de A, dá-se o nome de conjunto das partes A, ou PA. Não foi à toa que eu usei o PA. Então, a gente está falando aqui de conjunto das partes. Esse é o conceito que nós construímos juntos. É possível demonstrar que, se A é um conjunto finito com N elementos, né, ou seja, um conjunto que tem fim, um número determinado, consigo contar os elementos que estão ali dentro, isso é um conjunto finito. Então, se eu tenho esse conjunto, o conjunto das partes ele vai ter 2 elevado a N elementos. Isso aqui é uma potência, para quem não está familiarizado com o tema. 2 elevado a N. N é quem? É esse tal número de elementos do conjunto. Né? Vamos observar para ver se confere para os exemplos que nós vimos. Para o primeiro, tem um elemento só o conjunto A, né? Que é o 2. 2 elevado a 1, 2. Tem 2 elementos o PA, certo? O segundo exemplo, o A tem 2 elementos, então 2 elevado a 2 dá 4. 1, 2, 3, 4 são o número de elementos do conjunto das partes. O terceiro exemplo aqui, eu tenho A, B e C, 3 elementos. Então, 2 elevado a 3 igual a 8. Então, o conjunto das partes desse conjunto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, para você provar essa fórmula, você pode ir aumentando o número de conjuntos e observar essa relação. Isso daqui é um tipo de prova que se chama prova por indução. Você vai listando vários exemplos e consegue observar uma lei de formação, uma propriedade que eles têm em comum. Tá bom? Fica aí como sugestão, como exemplo. Eu vou deixar aqui 2 exemplos, um conjunto, né, de exercícios, na verdade, para você exercitar. Só aprende quem exercita, né? O cérebro ele é um músculo. Se você não exercitar, não adianta você ter entendido tudo que eu falei, por mais claro que tenha ficado. Espero que vocês comentem o quão claro foi a exposição sobre o tema. Mas se você não exercitar, não pegar lápis, papel e não sentar um tempo e não tentar, o exercício não vai fixar o conteúdo na tua cabeça, na tua mente, tá? E eu tenho aqui mais um exercício para você tentar. Vou tentar rapidamente mostrar como você pode se virar nesse exercício aqui. O meu tempo está acabando, mas eu vou para o próximo vídeo dar uma dica de como você poderia fazer e eu vou deixar a resposta para esse e o anterior na descrição do vídeo, tá bom? Se você tiver dúvida, escreva aí e eu proponho uma resolução no outro vídeo mais detalhada, tá certo? Então, é um exercício típico de conjuntos, esse daqui, e outros virão para que você treine, tá bom? Então, obrigado pela atenção e vou fazer aí começar um próximo vídeo com uma mostra de como você pode se virar com esse exercício. Um abraço, obrigado.